Tá chegando a hora, senhoras e senhores. 98º episódio do Perguntas e Respostas, começando nessa quarta-feira. E o 100º está batendo a porta, senhores. Ansiosos, tudo bem? Salve, boas, Bruno Souza, audiência qualificadíssima aqui do nosso PIR. Tá batendo ansiedade, ainda mais porque reza a lenda que vem grandes novidades aí para esse 100º programa. Mas vamos um de cada vez, né, Bruno? Até lá ainda tem esse e mais um, não é não? É isso, Gorge. Abração para você, abração, Daniel, a todos os nossos amigos. Já pedindo aquele like da confiança, se inscrevam aqui no canal. Mundial de Clubes também batendo a porta, né? Esse é o tema da primeira pergunta do Calebinho. Acham que teremos uma disputa pelo bronze entre Osasco e Praia Clube? Olha, Calebinho, eu vou torcer muito para isso, né? Até porque a gente sabe que existe um favoritismo aí das equipes italianas, mas eu respeito muito também esse elenco do Aliança Lima. Eu estou curioso aí para ver o que essa equipe peruana vai aprontar. E, na minha opinião, não importa se vem equipe do Rachão B ou C. Quando fala que é time americano, eu também já fico todo oriçado, viu? Sai zica pra lá, não tem Alianza Lima, não tem chiclete mal mascado. É um consenso unânime, né, rapaziada? É até difícil falar qualquer coisa diferente de uma expectativa entre Corneliano e Scandite na final. Mas também acho que é muito improvável e difícil de dizer qualquer coisa diferente de uma provável disputa pelo bronze entre as equipes brasileiras. Pelo menos uma disputa pelo bronze. Eu até escrevi um texto no Abivôlei semana passada e olhando para trás nesse Campeonato Mundial de Clubes, todas as últimas medalhas, nas últimas 5, 6 edições, são italianas, tucas e chinesas. As tucas não vêm, as chinesas não vêm, então a chance de medalha para a Zucca aumenta bastante. É uma coisa meio lógica, né? Os mundiais na Europa com 3 europeus dificulta bastante para os brasileiros. Quando tem 3 europeus e um chinês, fica ainda mais complicado. Então é o mundial mais acessível dos últimos, minimamente para um bronze. Na teoria, para uma disputa do bronze, sabendo que pode dar uma beliscada em algum momento de você pegar um time italiano que não dormiu tão bem, dormiu em cima da mão, o ginásio tem referências complicadas, por aí vai. Mas se a gente for fazer uma análise honesta aqui, a disputa brasileira é pelo bronze. O Guilherme Casarotti quer saber o que a gente achou da Alana Clemente lá no Oregon. E aí ele faz a seguinte pergunta: o que mais pesa para atleta? Identificação com o país, projeto esportivo, chances de desenvolvimento. Vi alguns vídeos, fiquei bastante impressionado. Acho que é uma aposta de muita potência, mas não tenho como ir muito além disso aqui, não. E respondendo a tua pergunta sobre esses fatores, eu acho que cada fator tem um peso diferente. Aí só atleta para te responder o que pesa mais. Eu acho que esses 3 fatores que você levantou na pergunta, eles são bastante importantes. Se eu hoje voltasse no tempo, né, tivesse aí a idade de atleta, eu acho que o que mais importaria para mim seria onde eu teria mais chances de me desenvolver. É bem importante essa pergunta, viu, Guilherme? A Lana é uma catarinense. No último dia 11, completou 18 anos, ou seja, da classe 2007. Canhota, 1,88 m, saltadora. Pelo pouco que vi, é muito bem fundamentada, chama claramente a atenção, e não só nossa, né? Também chama a atenção lá dos chicleteiros, com certeza. Essas 3 condições mencionadas na pergunta são preponderantes, como bem disse o Bruno, né? A identificação com o país, a estrutura de trabalho, as chances de desenvolvimento. E eu sou da opinião, rapaziada, que a CBV é quem deveria se aproximar. Entender as pretensões, expor as intenções, monitorar mesmo, né? A gente está falando de uma atleta de apenas 18 anos que tem ainda ao menos 3 anos para disputar as competições internacionais de base. E se houver um planejamento em conjunto com a confederação, atleta, envolvendo a família, talvez haja a possibilidade de que ela defenda o Brasil e não os Estados Unidos, que é onde ela trabalha hoje. Muito se questiona o porquê o Davi Tenório, central brasileiro de 2,13, que atua lá no Civita, na Itália, e é apenas 2 anos mais velho que a Lana, nunca foi convocado para uma seleção brasileira. E eu consultei a família do Davi e fui informado que ele tem dupla nacionalidade e que a intenção dele é defender a seleção italiana. Talvez tenha faltado essa aproximação e eu acho que a gente não pode seguir repetindo esse erro. E se vocês quiserem voltar um pouco atrás no tempo, quando surge a Ana Cristina, ela quase vai jogar pela França.
Existiam negociações ali de visita, família, conhecer, entender, que era simplesmente uma proposta para você, fica aqui, eu vou te dar as melhores condições possíveis para que você seja uma referência aqui no meu país. Ana Cristina, felizmente, optou pela seleção brasileira e está aí. Mas esse mundo globalizado, ele é cada vez, talvez mais imprevisível. Eu não sei se a palavra é essa, mas acho que imprevisível. Hoje, os sonhos pessoais, às vezes, envolvem a família, né, senhores? Não é só o sonho pessoal da atleta. E muitas vezes a família quer fincar os pés ali no país, quer fincar residência, já tem um emprego. Muitas vezes, a tentativa de convencimento passa por um bom emprego para o pai e para a mãe. Então, a gente tem que entender que esse combo ele não é simplesmente uma decisão meramente esportiva da atleta, né, ali na sua adolescência. Tem muita coisa envolvida e a gente tem que, muitas vezes, entender, tentar se colocar no lugar da pessoa ou da família que fez aquela opção para entender o motivo da escolha. Rapaz, já pensou, casou Tianinha e Niaê. Meu Deus, ainda bem que ela optou por nós aqui pela amarelinha. Dando sequência ao PR, pergunta do Cauã Neto. A seleção russa faz falta no cenário mundial? Com as peças disponíveis hoje, os dois naipes dariam trabalho? Tirando, obviamente, né, o cenário político, a questão da guerra, né? Eu acho que esportivamente, no voleibol, a seleção russa faz falta sim, né? Por toda a sua tradição, já desde os tempos de União Soviética, né? Para mim, faz falta. Acho também que os dois naipes dariam trabalho. É uma pergunta difícil, mas acho que o feminino daria um pouco mais. Sofreria no passe, mas o que tem de atleta russa boa de bola é realmente uma enormidade. A gente sabe também que a liga é uma liga muito forte. Eu acho que o feminino daria mais trabalho que o masculino. E os amigos? Eu vou além, viu, Bruno? Eu acho que dar trabalho ia ser pouco. Tanto no naipe masculino quanto no naipe feminino, eu acho que iriam protagonizar, muito além de dar trabalho. A gente está falando de uma escola tradicionalíssima, de peso, e que de alguns anos para cá deixou de ser apenas aquela seleção bruta, de grande estatura. Tem também muita qualidade técnica. Eu torço para que, o mais breve possível, essa condição política envolvendo guerra seja finalizada e, consequentemente, a seleção russa volte a disputar as competições internacionais. Além da tradição, é uma geração atual que brigaria por pódio em todas as competições. Chegaria ao pódio? Não tenho a menor ideia. A gente já viu grandes seleções aí que não conseguem chegar ao pódio, mesmo tendo boas equipes, boas atletas no papel. Então, assim, olhando só para o papel, que é o que a gente tem como fazer hoje, né? A gente viu essa seleção jogar ali, alguns amistosos na temporada, jogou com a Sérvia uma vez ou outra ali, mas é muito pouco, né? Para a gente falar, em que nível estaria? Estaria brigando, batendo de frente com a Itália, que hoje é dominante no cenário feminino? Não sei, mas que no papel tem material humano para isso é verdade. Tiago Moura fez uma pergunta gigantesca que eu resumi aqui. Fica bravo comigo, não. Qual o modelo ideal para uma Champions League das Américas ser viável? E aí, Tiago, resumindo ali todas as opções que você colocou na pergunta, eu acho que o ideal seria o modelo mais enxuto possível. Estou bem curioso para ouvir a opinião dos amigos aí com relação a essa pergunta sobre Champions League das Américas. É uma pergunta difícil e que traz uma resposta complexa, né, cara? Olhando para o cenário nacional, só pensando em Brasil, eu vejo como inviável encaixar mais uma competição internacional, principalmente se ela não for de tiro curto. Se envolver viagens intercontinentais, eu acho que a logística complica ainda mais. Então, na minha opinião, no modelo de Champions europeia, é impossível. Teria que entender aí uma possibilidade de que seja realizado um torneio de tiro curto. É muito complicado. Por mais que seja tentador falar que seria bacana ver lá os times da Love enfrentando as equipes brasileiras, por exemplo, hoje eu não vejo como encaixar no calendário. Acho muito complicado sair do papel, porque o calendário americano é diferente do nosso. Então, a nossa temporada aqui, em tese, para os clubes, começou em agosto, né? Os estaduais, para quem joga ali, treinar. As equipes americanas começaram a treinar em novembro, para jogar fim de dezembro, janeiro. O campeonato lá é curtinho, o nosso é mais longo. Então, assim, eu acho que no momento não cabe. Não cabe, não vai sair do papel. E é caro. Não dá para você achar que viajar para o Brasil, sei lá, para Porto Rico, para os Estados Unidos, para cá e para lá, vai ser uma competição baratinha que os clubes têm no orçamento. Não tem. Ou vem também um grande patrocinador para pagar a conta, ou ninguém vai querer participar. Para a gente fechar, a pergunta do William Santana. Por que o Lisinati não ficou no Minas? O que eu tenho de informação, acho que o Daniel é muito melhor informado do que eu,
é que o Lisinati acabou não se curando de uma lesão nas costas. A tentativa era essa, né, Bruno? Vir para o Brasil para tentar se curar, né? Ficou em Belo Horizonte um tempo, conversou com as pessoas, gostava da cidade, o Minas tinha interesse, mas tinha o interesse desde que estivesse bem fisicamente. E não se recuperou fisicamente por não estar apto a jogar, ficou ali numa intenção. Uma intenção de ambos os lados, né, cara? Normalmente, quando o atleta chega numa certa idade, o encaminhamento da carreira, às vezes, não é esperar propostas, né? Eu quero fazer uma experiência diferente, ou tenho uma possibilidade aqui, topa que eu toque, o empresário chega para o atleta. E a possibilidade do Minas não deixava de ser uma possibilidade bacana, né? Muito por conta da estrutura do Minas, né, Bruno? Você vai querer se curar onde, né, cara? Uma estrutura de primeiro nível no Brasil, com um aparato fisioterápico, médico, por aí vai, uma baita estrutura. Então, assim, para o Lisinati era um pacote interessante. Uma pena que fisicamente ele não esteve apto a acertar esse contrato. Antes da minha primeira transmissão do Minas no masculino nessa Superliga, eu questionei o Gui Novaes em relação à condição do Lisinati. E a resposta que eu tive é que o clube não contará com ele nesta temporada. Que o atleta foi liberado para realizar o tratamento crônico dele nas costas lá na Sérvia de maneira integral. E que a expectativa é poder contar com ele na próxima temporada. Mas aí questões salariais, se o clube tem pago algo para ele, aí eu já não tenho esses detalhes. Muito bem, quero agradecer demais a você, Gurja, a você, Daniel. Já sabe que ter seu nome grandão, sua pergunta respondida, deixa aqui nos comentários desse vídeo o seu questionamento. Quem sabe na próxima quarta-feira ele não aparece por aqui. Forte abraço a vocês, amigos. Valeu, Bruno. Valeu, Boss. Valeu, audiência. Nos vemos, então, na semana que vem. Obrigado, moçada, pela audiência mais uma vez. Boa semana. Aquele abraço.